para não ter problema. Agora, quando a gente fala de problema, tem que ter solução. E muitas vezes as crianças que estão em casa nesse período de férias só falta arrancar o cabelo dos pais. Porque às vezes a criancinha está na escola, tempo integral, não dá trabalho nenhum, né? Final de noite, está em casa brincando. Mas e aí, quando a criança está em casa no dia a dia? Então, como prevenir, né, os acidentes domésticos dentro de casa, no ambiente de um lazer? Eu lembro, Ivan, quando era criança, meu maior sonho era colocar aquele gesso aqui, ó, para colocar o nome na escola. Quando eu via criançadas, eu ficava morrendo de inveja. Não sabia o perigo que era quebrar o braço. Meu Deus do céu. Era um desenho que eu tinha doido. E você que está em casa, teve algum momento da infância, um momento louco assim que nem o meu? Mas já que você não tem e quer evitar problema, eu converso agora com Clairton Araújo, bombeiro civil. Ele que bate um papo conosco ao vivo no programa Hora Mais e veio trazer dicas de milhões para você, papai, ter fôlego e não ter problema em casa. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Quem está em casa hoje com a criançada que tem aquele lazer, aquela dinâmica do dia a dia, quais são os perigos do dia a dia dentro da própria residência que podem ser evitados em acidentes? Tem, mas eu começo com uma pergunta. A sua casa é segura? Acredito que sim, né? Tirando os tapetes que vira e mexe, que é tentar dar uma escorregada. Pronto. A gente da Sobrasa tem um projeto que se chama Casa Mais Segura. Como assim, Casa Mais Segura? Sabemos que criança cega, não cega? É verdade. E qual é a maior distração de hoje em dia? Qual delas? Entre tantas? O celular. Ah, Tudo que você vai fazer, tá com o celular na mão. Vai cozinhar, tá com o celular na mão. Vai fazer o churrasco, tá com o celular na mão. E a criança fica como? Desprotegida. Então você, papai, você, mamãe, que as crianças estão de férias, preste bem atenção. Coloque barreiras na cozinha para a criança não adentrar na cozinha. Por quê? Por conta do fogão. Feche ou deixe sempre trancado a porta do banheiro, porque criança é curiosa. Não pode ver água. E qualquer espelho d'água para a criança pode causar um afogamento e é muito grave. interessante, você falou agora uma coisa legal, que eu lembro quando a minha filha era pequenininha, um dia eu observando ela ali, aquele silêncio, ela pegou aquela pastinha que é para assadura, né? Passou toda na cara, no braço, e quando eu cheguei no quarto, eu falei assim, meu Deus do céu, a minha vontade era rir, não sabia o que fazer, porque era uma situação nova para mim, né? Mas quando tem situações que nem essa, às vezes a criança está em casa só no ambiente, ela pode pegar um perfume, ingerir perfume, ela pode pegar outro produto também, ingerir, e são coisas como você falou, o celular hoje é o principal meio que pode cegar o papai e a mamãe e a criança naquela oportunidade, infelizmente aconteceu um acidente em casa. Hoje em dia é comum a gente ver produtos de limpeza coloridos, azul, vermelho, amarelo, e o cheiro é agradável. A criança pode pensar que é um suco e ingerir. Olha o problema que vai causar se uma criança pegar esse produto e ingerir. Então vamos manter esses produtos longe do alcance de criança. Tomadas que ficam muito embaixo, é bom você manter aquelas tomadas tampadas. Tem várias lojas de construções que vendem aqueles materialzinhos para você tampar a tomada, justamente para a criança não pegar, mexer, porque como eu disse, criança é curiosa. Agora eu vi na sua rede social, queria que você até destacasse o seu Instagram, que achei muito legal o trabalho que você faz. Uma situação comum também que acontece, infelizmente, nesse período, é os pais levarem as crianças para um clube, levar as crianças para a piscina. E ali tem um vídeo que eu vi seu, não queria trazer pelo fato da imagem ser um pouco pesada. Mas tem uma criança que no meio de várias crianças, ela está brincando, na piscina ela começa a se afogar. E ninguém percebe aquela atitude ali, daquele afogamento naquela criança. Até que uma pessoa passando em torno da piscina vai e socorre. Então, como também prevenir o pai que sabe que a criança, às vezes, tem a situação da boia, que a boia pode virar e a criança se afogar e não perceber. E outras situações que os pais podem evitar também dentro da piscina, naquele ambiente no condomínio ou então no clube. Pronto, a gente da Sobrada, a gente trabalha muito na prevenção. Prevenir é salvar, educar para não se afogar. Por quê? Quando tem muita gente olhando para uma criança, não tem ninguém observando. O que acontece com essa criança? Eu estou pensando que o pai está olhando, o pai está pensando que a mãe está olhando, a mãe está pensando que o tio está olhando e ninguém está olhando. Por isso que acontece o afogamento. E o afogamento, ele é silencioso. Se você não parar o afogamento naquele momento, em menos de 1 minuto,
uma criança pode ficar inconsciente. Tá? Então, trabalhamos com a prevenção. Você papai, você mamãe, que for levar a criança para um clube, para uma praia, tem que ficar 100%, repito, 100% de atenção no seu bem maior, que é seu filho, com distância de um braço. Por que a distância de um braço? Porque se essa criança afundar, você vai conseguir pegá-la. Se você não ficar, você não vai pegá-la. Ela pode afundar e broncoaspirar. Vai entrar água nos pulmões dela. Tá? Muito boa a sua colocação. Então você que está em casa hoje, nos acompanhando, já viu uma situação dessa, um vídeo nas redes sociais, que você também fica se perguntando, meu Deus, cadê o pai dessa criança? Porque é muito fácil, às vezes, querer ser a solução do problema dos outros. Mas quando é consigo, situação também em apartamentos, que a gente vê muito vídeo na rede social, que tem duas crianças ali brincando, né? E um desce a piscina, se afoga e não tem ninguém no entorno da piscina. Às vezes é um animalzinho que tenta latir, tentar chamar a atenção, o outro irmão que fica naquela situação desesperadora. Então, como prevenir também? Quem tem apartamento, tem piscina no apartamento, uma grade no entorno da piscina, ou então aquela orientação dos pais diretamente, porque eu vejo também, não sei se hoje dentro das escolas há um trabalho de incentivo também, de prevenção, para evitar acidentes, tipo de situações no qual, onde a criança possa ficar em risco. Pronto, hoje em dia existe uma lei, Lei Lucas, que é justamente ensinando os professores e gestores a atividade de primeiros socorros com criança, tá? Sobre os apartamentos, sobre piscina, sempre é bom manter essa piscina cercada, com a cerca mais ou menos de 1,5 m, com fechadura, voltada para dentro e o portão abrindo para fora. E não pode ser escalável, porque criança é curiosa, como eu falei, ela vai escalar. E essa porta abrindo para dentro, para fora, desculpa, o que é que vai acontecer? A criança vai colocar a cadeira lá para abrir o ferrolho, mas não vai conseguir abrir o portão, porque a cadeira está impedindo. Sobre as boias, é uma falsa sensação de segurança. Por quê? A boia redonda, ela vira, como a gente vê vários casos, e a criança pode se afogar. Tá? Boia de braço, ela pode furar. O mais seguro é colete salva-vidas e o pai ou responsáveis legais sempre próximo à criança, com distância de um braço. Não existe o motorista da rodada? Por que não faz o tio da rodada? Não deixa a criança ficar sozinha. Interessante. E outra, lembrando, cuidado com a insolação em criança. Porque o sol, principalmente aqui do Ceará, que é muito quente, o que acontece? Pode causar queimadura, futuro câncer de pele, e é bom evitar os horários de 10 da manhã às 16 horas. É bom evitar esses horários com crianças recém-nascidas. Interessante. Então, para você que me acompanha em casa, dica de milhões hoje, para você ter cuidado com a sua criança, aquela atividade extraescolar que as escolas promovem, uma manhã de lazer com as crianças. Então, não adianta depois você cobrar da administração, da direção da escola, porque também alguns estabelecimentos, como essas instituições, eles querem um número maior para poder fazer uma grana extra nesse período. Então, muitas vezes, será que 100 crianças com 10 tios, 15 tios, consegue dar essa atenção total? E uma outra pergunta para a gente finalizar, dentro de apartamento, em caso de um afogamento de uma criança, existe uma norma no qual aqueles profissionais que trabalham ali, eles estejam preparados para dar o primeiro socorro? Ou então tem que esperar um socorro vir de fora para dar os primeiros atendimentos ali na questão do afogamento? Existe sim. É obrigatório ter guarda-vidas em piscinas coletivas, até para evitar esse caso. Por quê? Infelizmente, hoje no Brasil, a segunda causa de óbito infantil de criança de 1 a 4 anos é o afogamento. Todo dia morre uma criança afogada em casas. Dados da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Queria que você falasse também para quem nos acompanha agora, a rede social do projeto de vocês, o que é o Sobrasa, para quem está em casa nos acompanhando. Sobrasa é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Onde espalha pelo Brasil, voluntariamente, que eu faço parte do grupo voluntário da Sobrasa, falando sobre prevenção ao afogamento, para a gente poder diminuir essa doença. Por que a gente chama doença? Porque tem prevenção, tem cura. E qual é a cura para o afogamento? É a prevenção. Então, sobrasa.org, todos os dados oficiais estão no site da sobrasa.org.
E você que nos assiste, eu convido a você a ser um voluntário Sobrasa para passar informações e a gente parar com esses afogamentos. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei nadar. Eu posso ser um voluntário? Pode Posso? sim. Me senti Lá agora. tem vários requisitos para você se tornar voluntário. Como você perguntou, na escola temos projeto chamado Kim na Escola, onde são 2 fantoches, o Kim, que é um siri, e a Tatá, que é uma tartaruga, que fala legal. diretamente com as crianças, justamente sobre afogamento. Clairton, muito obrigado pela presença conosco. Continue aqui sentadinho. Você que está em casa nos acompanhando, observou aí, né? Se você quiser ter mais informações, a gente vai subir o @ deles no Instagram, né? No nosso Instagram. E vamos trazer para vocês também, já aqui no programa Hora Mais, além do @, a gente vai fazer o recorte desse material, colocar no destaque das nossas redes sociais, para você ter acesso também, para você conhecer um pouco mais do que é esse projeto que salva a vida, que salva crianças. Você também não pode perder. E você pode também interagir conosco. Tem pergunta, tem dúvida, ele está aqui ainda no estúdio conosco e pode responder a sua pergunta também aqui no programa Hora Mais. Eu estou recebendo também aqui no estúdio hoje a cantora Vitz, que vai cantar pra gente já. Ela que veio dar o ar da graça de abrilhantar o nosso programa. Pedir para a equipe da produção já preparar a nossa convidada de hoje. Então você que está conosco no programa Hora Mais, quer interagir, mandar mensagem? DDD 85 98127 5114. Está aqui para você o contato, ó, DDD 85 98127 5114. Você interage, tem alguma pergunta para o Clairton sobre essa questão de afogamento? Já teve uma situação onde você ficou desesperado, desesperada? Quer fazer um curso, um treinamento de primeiros socorros para ajudar também nesse período? Então, você pode já falar conosco aqui e eu passo o contato dele para você também que nos acompanha em casa. Eu quero aproveitar, ressaltar aqui, trazer um suíte sobre esse assunto, né? O número de pessoas que foram salvas pelo Corpo de Bombeiros esse ano no estado do Ceará. O trabalho maravilhoso do governo do estado, junto à instituição também, que nesse período de alta estação, os profissionais vão para as praias e dão também esse suporte para todos aqueles que estão ali. Muitas vezes é um momento de lazer que infelizmente se torna uma situação indesejada. Tivemos um caso no Ceará, né, de uma criança que foi afogada já, que morreu vítima de afogamento. Então é bom, como ele disse, prevenir é melhor do que remediar. Então se você tiver conhecimento, com certeza não passará por nenhum problema. Agora, você que chega conosco, eu estou aqui também no Instagram